Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Eduardo Tefé. Vocês estão numa série de vídeos chamada Todo Mundo Pode Escrever, série realizada graças ao patrocínio da Secretaria de Estado de Economia Criativa através do edital Cultura Presente nas Redes. No vídeo de hoje, a gente vai conversar com a Isis Figueiredo, psicóloga e artista, sobre o livro Herói de Mil Faces, do Campbell, que foi tema do TCC dela, e sobre algumas questões, a jornada do herói, a angústia do sujeito frente às narrativas e a importância de contar histórias. Os melhores trechos vão estar aqui hoje, mas se você quiser ver mais, vá lá no meu Instagram, @EduardoTefé, @EduardoTefé, que o vídeo vai estar completo, tá bom? E no final, eu ainda vou passar um exercício para vocês. E eu espero que vocês curtam. Hoje falar um pouco sobre literatura, psicologia, esse entrelaçamento de linguagem. Boa noite para quem entrou. Boa noite! Boa noite! E aí, queria te perguntar, qual é a importância que você vê para gente, enquanto ser, enquanto sujeitos, de contar e de falar histórias? Porque eu não vou ficar aqui falando qual filósofo falou o quê, porque né, não vem ao caso. Vocês vão ter que acreditar em mim, vão ter que confiar no que eu digo. Mas, Ela não costuma mentir. mas que alguns filósofos vão trabalhar como se contar e narrar e ouvir histórias é como se fosse uma arte, porque é tão importante como se fosse beber água e ir ao banheiro, porque constrói a nossa psique. Então ela influencia desde sempre, e foi daí que surge o meu fascínio por a questão da jornada do herói, enfim, de como influencia, porque desde que a gente nasce, que a gente vai se formando, a gente vai ouvindo histórias estruturantes na nossa vida, histórias que impactam e que formam, que criam significados na nossa vida. E é por isso que elas são tão importantes, porque elas ajudam na criação do nosso psique, na nossa compreensão do mundo, de como tá em vida em sociedade, etc. E aí o Campbell e outros tantos filósofos vão trazer essa questão do mito, a importância do mito, o mito com essa importância, com a questão de que a função principal dele não seria descrever o passado ou numa questão verdadeira ou não, mas seria um conjunto de símbolos e de uma simbologia que a gente precisaria ler fora do lado racional, sem ser o racional, né? Sem usar a nossa lógica, de modo interpretativo, para a gente conseguir estar melhor, de uma forma mais saudável no mundo que a gente está hoje. Porque antes mesmo da questão lógica, da escrita lógica, de uma história verdadeira, com comprovações científicas e tal, se tinha mitologia. É que você falou uma coisa que me veio à mente, eu não comentei. A Disney acho que também tem disso, falou que o mito vai se modernizando, né? Eu acho que na Disney os mitos também foram se modernizando, né? Se tu pega um Frozen, é muito diferente do que era os outros contos, tipo Bela Adormecida e tal, E é né? uma comprovação disso, né? Da influência do mito na sociedade e da sociedade na produção do mito. Porque como a gente hoje em dia, né, fala muito, eu acredito que o Frozen tenha muito essa pegada do feminismo, da questão de sair da construção do príncipe encantado, nananana. E aí é uma evolução do mito. Diz o nome completo do seu TCC, eu gosto que as pessoas falem o nome inteiro, assim, O do TCC nome Olha, completo. a influência do mito na construção da subjetividade, a jornada do herói como uma narrativa angustiante. Eu gosto da segunda parte, que às vezes assim, eu também sou muito disso. Meus Angustiante. títulos são imensos, assim, né? Quase um trabalho só, né? Uhum. E aí você tem que dar uma frase principal, mas eu gosto muito do que vem depois, assim. E aí fala, então, pra mim, disso completo. A questão do angustiante, no TCC eu nem trabalho tanto, né? Mas ela surgiu porque eu conheci a jornada do herói, e para quem não sabe, né, a jornada do herói vou dar um breve resumo. É uma identificação que um antropólogo fez de uma única narrativa. Então, várias histórias cabem numa única história. Então, se você analisar direitinho, várias histórias têm vários elementos em comum. Frente a isso. E frente à questão da psicologia, de ter aberto a minha cabeça, pensar, meu Deus, somos influenciados por aquilo que vemos, lemos e ouvimos. Quando eu vi essa questão do todas as histórias são as mesmas histórias, me remeteu muito a isso, às histórias que somos influenciados. E a falas que temos hoje em dia no cotidiano, muito significativas. Você com certeza já ouviu alguém falando assim, ai, tô esperando o dia de que eu vou descobrir que eu sou uma Kardashian.
Ai, tô esperando o dia de ganhar na loteria. Ai, tô esperando, tô esperando, tô esperando. Muito isso do esperando, esperando alguma coisa. Quando eu vi a história da jornada do herói e a construção, como é que se constrói isso, que é um personagem que vem do nada, magicamente acontece uma coisa na vida dele, magicamente a vida dele muda, magicamente a vida dele ganha um significado. Eu percebi que muitas histórias que hoje em dia a gente escuta têm esse formato de não vim do nada, magicamente alguma coisa me aconteceu na minha vida, eu mal precisei fazer alguma coisa além de desejar. Aham. E como isso é angustiante, porque é uma mentira, é um mito. Não vai vir do nada, não vai vir um sábio velho me dizer que eu sou uma bruxa. Não vai, a Kardashian não vai acordar falando que eu sou uma neta esquecida da Kardashian. Isso não vai acontecer. E isso cria uma angústia, porque a gente é influenciado, sim. A história de Jesus começa assim, sem querer fora de religião, gente, fora disso. Mas a história de Jesus começa assim, a história de Harry Potter, do Buda, de Skywalker, de todo mundo começa assim. Muitas, né, histórias estruturantes, não todas, mas muitas histórias começam assim, de alguém que começa meio que sei ali no vida cotidiana e algo acontece na vida dela, magicamente. E aí eu comecei a perceber que esse discurso do magicamente estou esperando algo acontecer na minha vida me lembrava muito esse discurso da construção do herói. E aí, para mim, é uma narrativa muito boa, mas que por estar em histórias estruturantes, se torna angustiante. Deixa eu colocar uma frase que eu gostei do seu TCC, que você cita de alguém, eu não lembro quem é, então acredita em mim, assim como acreditaram nela, que é o seguinte: um homem é um animal suspenso em teias de significado que ele mesmo teceu. Que... Exatamente. Olha que coisa maravilhosa. É porque um pouco antes no TCC, eu vou contextualizar com uma história, talvez fique mais fácil de entender. Um cara vai contar a história de um moleiro que é de uma determinada cidade. E aí, quando ele volta para a cidade dele, ele volta contando ideias sobre Deus e mundos, etc., super diferentes. Ele é preso e condenado à morte. Só que tem um detalhe: esse moleiro ele sabia ler. Então, quando ele viajava, ele lia sobre diferentes mundos, diferentes deuses, etc. E isso influenciava a forma que ele pensava e a forma como ele construía a visão de mundo dele, as teias significantes dele, entendeu? Através do que ele lia, através de outras pessoas, enfim. E aí, no julgamento dele, ele diz que aquilo são ideias dele, que ele que pensou, ele que pensou naquilo, é a visão de Deus dele, mas é mentira, é uma construção do que ele leu, do que ele ouviu, de ter viajado por outras cidades. Então, o ser humano é uma construção de textos significantes que ele constrói. Não consciente, não é uma coisa consciente, eu escolho, mas é uma coisa que a gente vai perpassando, vai ouvindo. São histórias com significados que a gente atribui pra gente sem a gente perceber e vai construindo a nossa própria teia significante. A gente também, essa influência do que a gente lê, né? Eu estava lendo de tarde, sem ser do seu TCC, a Elite do Atraso, do GCE, né? Que tenta explicar como funciona o Brasil, né? Que ele fala da escravidão, a Lava Jato, estava tentando pensar. E esse jogo, a questão cristã também é muito importante ali, né? Acho que a gente entende muito o Brasil a partir disso, né? Uma das coisas que vai enquadrar e dar uma chave de leitura. Para mim, a literatura sempre é um pouco disso, né? A literatura é uma chave de leitura de mundo, né? E não só para você ler o mundo, como para criar outros mundos e relacionar, E o né? seu próprio mundo, e tecer suas próprias teias, tá vendo? É exatamente o que você falou. É a abertura, é isso mesmo. O que eu tenho pesquisado no doutorado é até um pouco sobre isso, assim, de como é que a palavra ela é capaz de criar subjetividade, realidade, esse tipo de coisa assim, né? Eu acredito muito nisso. Aí a gente passou de leve, mas acho que a gente podia voltar um pouquinho no Campbell. Você consegue lembrar um resumo de que seria essa jornada do herói ou é uma pergunta muito A jornada do aberta para uma herói. quarta-feira à noite? Assim, os capítulos, assim, um resumo do que vai acontecer com o herói ao longo da narrativa. Não, a jornada do herói resumir os 11 passos que você está querendo dizer, né? Isso, perfeito. Os 11 são, na verdade, ele divide em duas sessões, em 2 atos e com subseções de 16 passo a passos, né? E aí a jornada do herói é isso, um passo a passo de como se escrever uma narrativa de sucesso. Basicamente, que não tem como errar. História nesse formato, vende.
E aí, basicamente é isso. É o personagem principal, né? O herói, que não necessariamente precisa ser um super-herói, deixando bem claro isso, né? Pode ser animal, bicho, enfim, qualquer coisa. Tá ali na sua vida cotidiana, muito comum, no seu mundo de luz, no seu mundo de consciência. E aí acontece alguma coisa na vida dessa pessoa e ela é chamada, ela é induzida a ir para uma aventura. Ou seja, porque alguém chamou, como, né, como eu falei em Harry Potter, enfim. Ou seja, porque ela acha alguma coisa que desperta algo, enfim. Ela é induzida. Nesse meio do caminho, ela vai ter sempre um sábio que vai ajudar ela, dando ali os suportes, os poderes, ensinando algumas coisas. Vão ter os aliados, amigos, para ensinar que não é possível na vida passar por aventuras sozinho. Precisa-se ter, o ser humano é social, né? Precisa dali. E aí ele vai dar de cara com o primeiro limiar, com a primeira porta, onde ele vai ter dar de cara com a sua primeira ali prova de fogo para se pôr em questão um pouco que ele aprendeu, um pouco das amizades com os amigos e tal, não sei o que, para se dar um pouco noção de onde ele está. Continua a jornada e ele vai passar pela grande provação, vai ser engolido pela baleia, ou vai ter que lidar com o dragão, ou enfim, vai ter que lidar com a morte. E é sempre essa última aventura, uma aventura de simbologia da morte. Ali ele vai morrer para ele ressurgir. Ele vai aprender, ele vai ter que largar todo aquele, né, que impedia ele de ser herói, tudo que travava ele de ser herói, vai ter que usar tudo que ele aprendeu para que ele morra, para que aquele antigo dele morra e o herói surja e ele possa voltar. E a principal história da jornada é que é um ciclo, que ele possa voltar para o ponto principal dele com os novos ensinamentos, sendo um novo herói e aí mudar toda a realidade dele. E aí, quando eu escutei essa coisa, que se encaixa em diversas histórias, eu vejo que isso cria uma angústia, que as pessoas querem que isso aconteça, que nas histórias que a gente vê, tudo se constrói assim. Magicamente alguma coisa acontece, alguém para me ajudar, os amigos ali, umas tretas aqui, eu vou ter que sofrer, mas eu vou ter que voltar muito mais poderoso para o meu ponto de início. Então, basicamente, é principalmente entender que é um ciclo. Enfim, passar por esse ciclo, entender, o Campbell ele vai falar que quando você entende o final desse ciclo, principalmente, que seria passar pela aprovação final, você transcende as suas questões do ego, que psicologicamente falando, a prova final seria as questões mais egóicas, assim. Hoje, vendo aqui, revendo, ele fala contra enfim, ele conta uma história, ele vai dar um exemplo, simbologia do dragão nos mitos, por exemplo. O que o dragão representa? Ele vai contar a história de um rei que ele defende defende uma princesa e defende, sei lá, outra coisa, um tesouro. Defende uma princesa e um tesouro, mas que para ele não tem valor. Defende do dragão. Não tem utilidade para ele aquilo. Ele defende o dragão. E ele não percebe que é o dragão que faz ele ficar preso àqueles ideais. Então, seria o dragão, passar pelo dragão seria a aprovação máxima, seria você lidar com as coisas que te prendem a sistemas, enfim, a coisas que você não dá importância. Aí você transcenderia, transcender, eu não sei falar essa palavra, gente. Transcenderia, eu acho. Tá certo. Mas a ideia você passou, a ideia você passou. Entendem, cara. Tá bom. Enfim, aí você se meio que ultrapassa as coisas que te prendem, podem transcender, é isso. Estaria de cara com as coisas do seu inconsciente. Ele vai contar a da baleia, ele usa a metáfora da coisa da baleia, porque a baleia seria tudo que a gente tem no a nossa criaturazinha do inconsciente. A água é o inconsciente, a baleia representaria tudo que o nosso consciente está tentando controlar. Então, quando você consegue entender, ultrapassar, enfim, lidar, girar a roda ali da coisa, você estaria em outro lugar, em outro patamar, no patamar do herói, no patamar onde você pode voltar para sua vida com novos entendimentos, novas clarezas, e aí pode dar de cara mais melhor com as coisas. Não sei, gente, eu tô falando tanta besteira.
A prosa ela tem uma teórica de escrita que ela fala muito isso, que uma coisa boa da escrita é você ser capaz de pensar em quem vai estar te lendo, que aí você vê, soluciona vários problemas da sua escrita, de como é que você vai descrever o personagem, como é que ele vai agir, que tipo de palavra vai usar, que conceito você vai usar, porque você sabe para quem você está falando, né? Uhum. Eu particularmente acho que a gente tem que falar. Né? Se a gente tem uma coisa, uma ideia e tal, essa ideia tem que ser capaz de chegar, né? A Exato. minha, a minha ideia mesmo de vídeo é meu projeto de doutorado, que é o uso de processos de escrita que já foram usados por sujeitos ditos de comunidade para meio que você manifestar subjetividade. Por isso também seu TCC é tão bacana para mim, né? Gente, que legal! Adorei! Adorei! Muito Como é que legal. você é capaz, como é que você é capaz de usar as narrativas que já existem, estruturas, formas, Aham. para você se apropriar e expressar a sua subjetividade, sua visão de mundo, e que eu acho que na narrativa também tem muito uma coisa de disputa, porque as histórias, elas são meio que criadas também, na minha visão, tá? Uhum. Por cânones, por setores dominantes. O setor dominante também diz como as histórias são contadas, os valores morais que elas acreditam, tudo isso. Com E aí, certeza. quando as classes periféricas são excluídas do processo de escrever ou disputar o território, disputar o imaginário, esse tipo de narrativa de território, de imaginário, também não entra na subjetividade. E as pessoas não percebem isso como algo viável. A Gente, palavra que também cria a interessante. realidade. Né? Aham. A nossa conversa que também eu gostei muito. Adorei, Eu eu também que nunca tive. agradeço. Foi super gostoso. Eu confesso que estava nervosa. Me perdoa todo mundo que eu falei merdeira. Se perdoa se eu estiver errada, conserta. Eu não ligo. Mas eu curti muito, muito legal. E Tá. curti isso mesmo. Fica à vontade. Exercício de hoje. O exercício de hoje vai ser uma atividade que eu aprendi lá na UERJ, assim, com a minha orientadora. Como vai ser o exercício? Vocês vão ter que pegar um personagem, pode ser você, pode ser algum imaginário, e vocês vão ter que fazer ele atravessar por algum lugar. Fazer ele migrar por algum lugar e tal. Eu até publiquei o meu exercício no Jornal Atual em comemoração ao aniversário de Itaguaí. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte ele. Esse é o penúltimo vídeo da série. Na semana que vem a gente vai ter os exercícios resumidos, comentados, articulados. Espero que vocês tenham curtido muito, assim como eu curti estar com vocês. Beijos, se cuidem!